aí, a hora do ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para curar os enfermos, libertar os cativos e pregar o Evangelho da Graça. Mas antes de orar por você, hoje eu queria compartilhar uma palavra de Deus. Ela tem como título Característica daqueles que não recebem o favor de Deus. Preste atenção. Nos textos de Números capítulo 13, do verso 1 ao 3 e do 25 ao 33, explicando sumariamente esse episódio, Moisés enviou 12 espias, um de cada tribo de Israel, para observarem a terra e trazer um relatório, porquanto era uma terra prometida por Deus e sonhada pelos israelitas. Era apenas mais uma etapa da conquista da terra que eles estavam prestes a entrar. E depois de 40 dias, voltaram para prestar um relatório. Todos eles testificaram que Canaã de fato era uma terra boa, onde manava leite e mel. Era uma terra tão fértil a ponto de produzir cachos de uva que um homem sozinho não poderia carregar. O sonho vira pesadelo e tragédia. Mas, infelizmente, aquilo que seria mais um passo para a conquista do grande sonho acabou virando aquilo que alguns chamam de tragédia de Carles Barnéas, os influenciadores do mal. Os líderes que foram espiar a terra, que deveriam ser os influenciadores, gerando fé em todo o povo e em seguida tomar posse da terra, lamentavelmente influenciaram sim de uma forma negativa, incitando as pessoas que o sonho não seria realizado, pois eles enfrentariam cidades fortificadas e exércitos de gigantes, causando assim decepção, frustração, angústia, rebelião e morte. Isso porque, apesar de serem príncipes do seu povo, tinham uma mentalidade de escravo e não puderam reinar. Pelo contrário, por causa dessa mentalidade e dessas atitudes, morreram todos no deserto. Eu queria te falar a característica daqueles que não recebem o favor de Deus. A primeira delas é aqueles que duvidam da fidelidade de Deus. No verso 1 e 2 de Números, capítulo 13, diz: Então disse Senhor a Moisés: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo dos seus pais enviará um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Deus tinha feito uma aliança com o povo de Israel, dizendo que daria a eles uma terra que emanava leite e mel. No Números capítulo 13, verso 27, e dando conta a Moisés, disseram: Fomos à terra que nos enviaste, ela em verdade mana leite e mel, e esse é o seu fruto. Leite aponta para o alimento, o suprimento, o lugar onde eles teriam provisão para suprir todas as suas necessidades. Mel aponta para a doçura, para o deleite, para o prazer. Seria uma terra tão boa que eles desfrutariam da vida abundante que Deus sempre quis dar ao homem. Mas eles apresentaram um relatório negativo. Os espias ficaram perplexos com aquilo que encontraram. Viram frutos que jamais tinham visto, mas também viram o que não imaginavam encontrar. Contudo, o povo que habita nessa terra é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Vimos ali os filhos de Anak, lá em Números capítulo 13, verso 28. Eles disseram: um povo poderosíssimo, cidades muito fortificadas, como por exemplo Jericó, tribo de gigantes, nefilins, da qual Golias era descendente. Eu fico imaginando qual era a expectativa desses espias. Será o que eles esperavam encontrar?
uma campina verde prontinha para plantar e colher? Um pasto verdejante onde as suas almas ficariam tranquilas? Eu não sei o que eles esperavam encontrar. O que eu sei é que eles encontraram aquilo que Deus já sabia, aquilo que Deus já tinha preparado para eles. No momento da turbulência e da adversidade, a nossa fé tem que estar baseada em 3 elementos: no caráter de Deus, na palavra de Deus e na promessa de Deus. O caráter de Deus é santo, totalmente íntegro. O nosso caráter não é assim, mas o de Deus é confiável. Deus não é homem para mentir. A palavra de Deus é infalível e inerrante, como se pode crer, absolutamente nos seus ensinos e na sua doutrina. A promessa humana são falha, muitas vezes não se cumpre. Mas esses espias israelitas, eles tinham ouvido uma promessa de Deus através de Moisés, homem de Deus. A promessa de Deus é o exercício da fé. Quando você exercita o seu espírito, você experimentará as promessas de Deus. No início, o nosso espírito não estava treinado, mas quando exercitamos o nosso espírito, se torna mais fácil. Isso é um treinamento. Precisamos perseverar nas promessas. Hebreus capítulo 11, verso 6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Veja só o que nos diz o texto. Quando nos aproximamos de Deus, precisamos crer. Crer que quando enxergamos, quando confessamos, mas quando continuamos crendo até que as promessas se concretizem. Paciência fé é a chave para receber. Hebreus capítulo 6, do verso 11 ao 12. Muitas pessoas enxergam as promessas, até chegam a confessá-las, mas não a recebem porque se tornam negligentes e não perseveram. Para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas. A Bíblia diz que a fé e a paciência herdarão as promessas de Deus. Todavia, muitas pessoas estão vivendo momentos difíceis. Elas oram uma vez, 2 vezes, mas não permanecem fiéis quando os problemas vêm. Muitos caminham até certo ponto com Deus, mas chega uma hora que desistem. E quem desiste não vai ter a promessa concretizada. O grande problema daqueles que não recebem o favor. Este é o grande problema daqueles que vivem no deserto. Duvidam das promessas de Deus. Passos para que a promessa de Deus se cumpra. O primeiro passo para receber a promessa de Deus é enxergarmos. O segundo passo é confessarmos. Mas o terceiro é permanecer firme até o fim e nunca desistir. Aqueles que olham para suas próprias limitações. Em Números capítulo 13, verso 33, também vimos ali gigantes, descendentes de Anak. Perto deles nós nos sentimos tão pequenos como gafanhotos, e para eles também parecíamos gafanhotos. Isso nos fala de crise de identidade. A primeira característica daqueles que não reinam com o Senhor é que eles não confiam plenamente em quem deveria confiar. A segunda característica daqueles que não podem reinar é que eles, no lugar de olhar para o Senhor com seu braço forte, que Ele fez tantos atos poderosos diante de tantos de seus próprios olhos, como por exemplo, Ele abriu o mar, a água saiu da rocha, Ele alimentou o povo com maná, ninguém ficou doente. Eles olharam para si mesmos, para a sua própria interioridade. Esses homens, quando viram uma cidade fortificada, um povo armado até os dentes, e para piorar, ainda se bateram de cara com os parentes de Golias, o que você acha que ia acontecer? Todo aquele que anda na carne é introspectivo, olha demais para si mesmo. Se você olhar, fixar os olhos em si mesmo, com certeza cairá em autopiedade. Diante dos problemas, não olhe para si mesmo, nem para as circunstâncias, olhe para Deus. Aqueles que não aprenderam a lidar com as aflições
Lá em Números capítulo 14, no verso 1 e 2 diz: Então, naquela noite, todo o povo gritou e chorou. Todos os israelitas reclamaram contra Moisés e Arão e disseram: Seria melhor se tivéssemos morrido no Egito ou mesmo no deserto. As perguntas que surgem aqui são: por que os israelitas pararam de confiar em Deus depois de ver tantos milagres? Por que se recusaram a marchar em direção à terra prometida? Se este era o sonho de todos desde o início, a resposta poderia ser muitas. Mas não vamos tacar pedra nos israelitas, porque somos e fazemos as mesmas coisas. Nas coisas simples, confiamos em Deus. Nas coisas mais complexas, somos como eles, ficamos com medo. Jesus claramente comunica que a tribulação é um fato na vida dos seus seguidores. Neste mundo, vocês terão aflições. Contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16:33. Não importa a pressão da tribulação que você enfrenta. A dificuldade não é nada a ser comparado ao nível de autoridade em que você irá andar depois que passar essa tribulação. Aqueles que confessam a sua derrota. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz. E o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: Tomara tivesse morrido na terra do Egito, e mesmo desse deserto. Números 14, verso 1 e 2. Uma atitude desastrosa dos espias foi a confissão antecipada da derrota. Os espias confessaram que o povo da terra era mais forte do que o povo de Deus. Por isso jamais conquistaram a terra. E o pior, revelaram uma autoimagem negativa ao se compararem a gafanhotos. Devemos aprender a confessar aquilo que somente Deus diz que somos. Os espias olharam para si mesmos, demonstrando falta de fé na palavra de Deus, confessaram a derrota. Por esse motivo, aquela geração foi rejeitada e impedida por Deus de entrar em Canaã. Morreram no deserto porque não creram em Deus. Não há nada mais triste do que libertar do Egito e viver uma vida miserável no deserto. Muitos há, ainda hoje, que de fato saíram do Egito, mas nunca provaram da abundância de Deus que está em Canaã. Deus disse: Eu posso todas as coisas nele, e diz ainda que eu sou filho dele e eu sou um soldado valente. Somente confesse aquilo que Deus diz que você é, tem e pode fazer. Qualquer confissão fora da palavra certamente gera morte. Muitos ensinam que há poder em nossas palavras, mas eu não creio que as nossas palavras têm algum poder. Eu creio que a palavra de Deus tem poder, e quando a palavra de Deus está nos nossos lábios, montanha pode ser lançada ao mar. Coisas tremendas acontecerão na sua vida, na célula, quando você confessar a linha com a palavra de Deus. O fato de você não estar vendo algo não quer dizer que esse algo não exista. No reino do Espírito, todas as promessas de Deus já estão disponíveis, mas nós precisamos chamar da existência pela palavra. Aleluia! Glória a Deus! Já houve algum momento que você foi favorecido por Deus, mesmo sendo incrédulo? Como que anda a sua confiança em Deus? Como a dos 10 espias ou como daqueles 2 que confiaram até o fim? Aleluia! Quero orar junto com você, porque nós somos mais que vencedores. Amém? Vamos orar? Pai, graças te damos, Senhor, por essa palavra poderosa, que onde ela chegar, gere vida, gere alegria, gere fé no coração dos teus filhos. Livra eles da derrota, do fracasso, da pobreza, da miséria, que eles possam prosperar grandemente, que eles possam crer e receber o favor de Deus sobre a sua vida. Eu abençoo cada ouvinte dessa oração, na hora do ungido. Abençoa, Pai, com prosperidade, com paz, com saúde, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você foi abençoado com essa palavra, por favor, nos ajude a divulgar, para que mais e mais pessoas
conheçam o Evangelho da Graça e recebam valor e favor. Se você foi abençoado e quer nos abençoar como ministério, fale comigo. Eu vou te dar o número da conta para que você possa nos ajudar investindo no nosso ministério. Nós abençoamos pessoas com cestas básicas, nós abençoamos pessoas levando elas para o encontro e elas são grandemente transformadas. Se você é generoso, como a palavra de Deus diz, que a alma generosa prospera, fale conosco e que Deus te abençoe tremendamente, em nome de Jesus.